Temas técnicos, tá? Hoje eu vou tentar retomar algumas coisas da ideia que eu já tinha já no próprio vídeo, que é a relação entre arte, mundo e linguagem. E você sempre tem que ter como pano de fundo ou como horizonte de todas as considerações que são feitas a ideia de que esse eco tá... Você sempre mantém a ideia, né? Desculpa, pessoal. Manter como a ideia de fundo, de horizonte, de que arte é uma forma de linguagem através da qual nós comunicamos, ou o mundo é comunicado de alguma forma. Okay? Tá? Por mais que esse mundo seja um mundo subjetivo, um mundo do artista, né, e coisas do tipo, conservem na mente de vocês a ideia de que a arte é uma forma de linguagem e, enquanto tal, ela torna possível nós comunicarmos o mundo de alguma forma, certo? Então, isso é um eixo, um horizonte a partir do qual é necessário vocês terem como pano de fundo, senão vocês não vão entender ou não entendem, tá? Algumas considerações que eu fizer. É claro que, como já comentei para vocês, há toda uma polêmica a respeito de se arte é linguagem, né? De que forma, se arte é linguagem, de que forma essa linguagem seria constituída, quais seriam os símbolos, signos que poderiam ser ditos similares à linguagem que nós temos, para que avalizariam essa comparação. Tá? Isso é uma polêmica que eu não vou entrar, ok? E a semiótica trabalha direto isso, tá? Trabalha, vamos dizer, tenta responder essas questões, tá? Eu não vou trabalhar essa polêmica, eu vou partir do pressuposto que é a linguagem, vou dar aqui, de novo, alguns motivos para vocês entenderem, tá? Hoje eu vou procurar ler um pouco mais, tá? E eu vou avançar na minha conferência no seguinte sentido. A aula passada, desculpa. Conferência passada, eu falei, não necessariamente eu falei, eu acho que eu cheguei perto de falar do Warhol, né, da Brilho Box, do Champ e companhia. Tá? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que a arte até, entre outras coisas, é óbvio, né, que a ideia de arte até a contemporaneidade, até mais ou menos década de 60, 70, tá, é a arte não necessariamente desfruta de uma linearidade, mas de certa forma há certos critérios que são respeitados. Tá? O artista, para ser considerado artista, ele deve respeitar alguns conceitos, alguns procedimentos. É claro que vocês poderiam questionar a respeito de o quanto esses conceitos, esses critérios que o artista deve respeitar, são critérios ou conceitos que são impostos por uma determinada academia e por aí vai. Não vou discutir isso, tá? Não é o tema da questão, o quanto isso é uma imposição. Tá? Retenham a informação de que até a década de 60, 50, 40 já começa, na verdade, esse movimento. Tá? Há uma certa linearidade na história da arte, no sentido em que os artistas devem respeitar alguns critérios, tá? Impostos ou não, para o bem ou para o mal, mas eles devem respeitar certos critérios de produção artística para serem considerados artistas. Tá? Na contemporaneidade, isso foi para o espaço. Tá? E foi para o espaço no sentido, em todos os sentidos que vocês possam imaginar, foi para o espaço. Tá? Bem ou para o mal, isso aconteceu. Tá? Eu vou ler então aqui alguns trechos e, na medida do possível, eu vou explicar algumas coisas para vocês. Tá? Ah, dentro dessa linha, dentro dessa ideia, tá? De que há uma linearidade, essa linearidade significa que há alguns padrões e década de 40, 50 e 60, vamos dizer assim, que seria um marco, tudo isso vai para o espaço, vamos dizer assim, são perdidas. Desculpa essa linguagem não muito acadêmica, vai para o espaço, né? Mas é só para dizer que esses critérios foram perdidos, esses valores, tá? Foram perdidos. Tá?
Então, vou começar o texto aqui. De um modo geral, o que se tem na história da arte é uma linearidade que pode ser observada desde os gregos até meados do século passado. Independente da escola e do movimento artístico, com raríssimas exceções, a ideia de belo, harmonia, perfeição, enquanto valores estiveram sempre presentes, quanto da criação de uma obra de arte. Assim, não foram poucas as obras que tentaram ao longo do tempo despertar no homem valores positivos, retratando e reproduzindo as mais belas imagens, harmonias, relatos, palavras, etc. Por trás dessa atitude residia a esperança humanística, o que ainda é válido, no entretanto é uma falácia, de que se fosse dado ao ser humano boas experiências, ele seria uma pessoa melhor no presente e, quiçá, no futuro. Em outras palavras, a arte tinha um fim, um objetivo e um alvo específico. Esse alvo não era somente o entretenimento, quer fosse reproduzindo o inferno, a partir das visões de Dante, quer da Vênus de Milos. Em 1980, de forma mais organizada e contundente, iniciou-se uma época que será chamada de pluralista, eu estou acompanhando aqui a Natasha Degen, ou Degen. Este movimento que surge tem como característica principal o fato de não haver, como anteriormente, o predomínio de escolas ou movimentos artísticos. Tá? Minimalismo, barroco, expressionismo, realismo e todos os ismos possíveis que vocês puderem imaginar. Tá? Isso eu estou um pouco repetindo algumas coisas, tá, da conferência passada, mas é importante que vocês gravem isso. Tá? Então, assim, não há necessariamente na contemporaneidade um predomínio de um movimento artístico, tá? Como houve em outras épocas. Tá? Minimalismo, barroco, expressionismo, realismo. Tá? Não necessariamente todos esses exemplos nós poderíamos dizer que foram movimentos artísticos no sentido que a gente poderia entender um movimento organizado, né, com um pano de fundo de passar certos conceitos e coisas do tipo. Tá? Mas foram ideias, vamos dizer assim, que tentaram congregar os artistas e reunir eles em torno de algum objetivo, tá? Obviamente artístico. Bom, o que eu quero agora bater é a tese de Danton, né, que diz respeito à história da arte, de que a arte acabou. Tá? O Danton sustenta, né, agora seguindo o texto, né, pulando alguns trechos, né, é que há uma natureza filosófica na arte. Tá? E agora citando Arthur Danton, né, meu pensamento é que o fim da arte consiste no surgimento na consciência da verdadeira natureza filosófica da arte. Tá? Fim da citação de Danton. Né? Essa natureza diz respeito à função questionadora e crítica que são inerentes à filosofia e a identificam. Vocês devem lembrar que, palestra passada, eu usei uma expressão artista-filósofo, tá? E eu usei ela com um pouco de reticência, tá? Mas deixando de lado as minhas preferências ou reticências quanto ao uso dessa expressão, tá? O que eu quero salientar aqui é essa identificação do Danton, né, da arte com a filosofia, no sentido em que a arte teria essa função de questionar e criticar, vamos dizer assim, um mundo né, do artista, ou o nosso mundo, tal como seria ou poderia ser identificado como uma das funções da filosofia. Né? E essa seria uma característica da arte contemporânea, ou seja, o artista, na medida em que ele cria, que ele produz obras de arte, tá? Seja independente do ramo, do tipo de obra de arte, tá? O Danton está sustentando que as criações elas só são compreendidas se nós mantermos em nossa mente essa ideia. Ou termos essa ideia como um pano de fundo. Qual é a ideia? De que a arte agora se aproximou da filosofia a tal ponto de se identificar com ela, enquanto uma forma de questionamento e uma forma de crítica da natureza. Da natureza, não somente da natureza humana, mas do mundo à nossa volta, ou seja, do que vocês imaginarem. Tá? Então, assim, a arte não é mais, obviamente que existe a arte de entretenimento, existe a arte simplesmente para deleite dos nossos sentidos, em todos os campos, na música, escultura, teatro, obviamente que ainda existe esse tipo de arte. Tá? Mas se nós pensarmos na arte realmente, eu vou usar aqui
arte de ponta, não sei se é possível usar uma expressão tanto estranha, né? Arte de ponta, mas enfim, a arte, sim, que a gente poderia considerar uma arte mais contundente, não sei se piorou, né? Arte de ponta, arte contundente, mas enfim, tá? Ah, ela só é compreensível se nós termos em mente essa identificação entre filosofia e arte, tá? Eu não estou dizendo aqui que o artista é um filósofo e nem que todo filósofo se torna um artista. Não estou fazendo essa identificação, tá? Uma coisa não é reduzível a outra. O artista continua sendo artista, o filósofo continua sendo filósofo, tá? Entretanto, essas duas características que seriam identificadoras da característica da filosofia, desculpa, tá? Elas passam a integrar o fazer artístico de tal forma que o artista, ele não, o que ele produz não pode ser entendido mais simplesmente por um entretenimento ou simplesmente por um mero deleite dos nossos sentidos. Tá? O que ele produz, muito do que ele produz, só pode ser compreendido se nós entendermos a função dele como uma função questionadora e crítica da realidade. Tá? Por isso que também na conferência passada, ou na palestra passada, enfim, né, eu comentei com vocês que via de regra, quando alguém, por exemplo, vai em alguma exposição ou similares, né, deve abandonar talvez a ideia de que terá boas experiências ou uma experiência estética ou vai se deleitar, assim, alguma coisa do tipo. Ou seja, não há mais como, na atualidade, na contemporaneidade, nós irmos a algum tipo de exposição artística ou, ah, como é que a gente poderia dizer, algum tipo de evento artístico esperando simplesmente entretenimento e deleite dos nossos prazeres. Ou seja, o que nós o que acontecerá é que o artista, devido a essa perda, vamos dizer assim, de padrões, perda aqui não no sentido negativo, isso aí é na verdade algo positivo, tá? Ele pode agora criar qualquer coisa de tal forma a questionar os nossos conceitos e valores. Tá? Por isso a aproximação da arte com a filosofia, no sentido em que ah, o artista agora também é um questionador e um crítico do mundo à sua volta. Tá? E obviamente que para o senso comum, o que ele cria pode ser tão questionador e tão crítico que pode chocar a pessoa que, por exemplo, vá a algum evento artístico esperando se deleitar com algumas obras de arte. Né? Continuando aqui o texto, né, o Danto sustenta essa tese, né, entre outros textos dele, mas especialmente no livro A Transfiguração do Lugar Comum. Tá? Agora eu vou ler alguns trechos aqui. Né, é onde Danto nos relata todo o impacto que teve tanto em sua vida quanto em sua concepção a respeito da arte, aquelas experiências dos anos 60. Outros livros de Danto que abordam o tema da arte, que são importantes para entender a sua tese, são A Madonna do Futuro e As Maravilhas Não Naturais, ensaios sobre a distância entre arte e vida. Né? Então, os livros do Arthur Danto seriam livros importantes, por exemplo, para vocês, caso vocês queiram aprofundar, tá? Vamos dizer assim, compreender um pouco melhor o que seria a arte na contemporaneidade. Então vejam bem, os livros do Danton, né, pelo que eu li aqui, eles identificam algo que já está acontecendo. Eles não estão, vamos dizer assim, dizendo o que será a arte, alguma coisa do tipo. Tá? Então o Danton ele mais identifica e tenta traduzir, expressar, explicitar o que ele está percebendo na arte contemporânea do que exatamente interpretar. Então, é interessante isso. Tá? Porque, de repente, alguém pode ler o livro do Danto, mas isso é o que o Danto está dizendo. Bom, obviamente ele tem a tese dele, mas a pretensão da tese do Danto é explicar, explicitar algo que já está acontecendo. Então, assim, ele não está inventando alguma coisa, ele não está jogando uma tese de qualquer forma. Ele participa da década de 60, ele tem certas, vamos dizer assim, experiências com arte que o levam a se dar conta, né, de que alguma coisa se perdeu.
Alguma coisa ficou para trás, alguma coisa não está sendo mais respeitada como era antes. E o que, que são essas coisas que não estão sendo mais respeitadas? São exatamente os padrões, né? Os conceitos como belo e similares. Né? Bom, seguindo agora o texto, quais as consequências dessas ideias, principalmente para os artistas? Ora, parece claro que para os artistas abriu-se um mundo novo de possibilidades, literalmente limitadas. Assim, os artistas livres dos padrões estéticos, livres para criar, não precisam mais se preocupar se a sua arte pode realmente ser chamada arte, se o seu ofício, outrora visto como privilégio de poucos, pois nem todos teriam talento ou vocação para serem artistas, pode agora ser desempenhado por qualquer um. Então, isso, via de regra, também foi perdido. Essa ideia de que há o artista, né, aqui, a figura do artista, o talento. Não estou dizendo que isso seja o talento ou habilidades artísticas sejam dispensáveis. Obviamente que não. Nós sabemos que esse tipo de coisa não é dispensável. Eu não poderia pensar, por exemplo, em um escultor, em um pintor, em um músico, sem qualquer habilidade, por exemplo, em um músico, né? Em qualquer habilidade para distinguir um tom de um semitom, uma semínima, que não consiga reconhecer compassos, tempos ou algo do tipo. Né? Ou um pintor que não tenha qualquer tato ou sensibilidade para lidar com cores, né, inventar cores. Ou ainda um intérprete teatral, desculpa a expressão, que não tenha a mínima habilidade para representar ou encarnar um artista, decorar um texto. Né? Obviamente que as habilidades não são dispensáveis, então não entendam com uma certa ressalva essa ideia de que o artista antes era aquele reconhecido com um certo talento. Né? Esse talento agora não é mais aquele talento que respeita padrões, ou seja, esse talento pode ser reconhecido em várias pessoas de modos diferentes. Né? Não há apenas um tipo de talento ou a ideia do artista. Né? Então, assim, falando de outra forma, todo e qualquer um poderia, a princípio, na teoria, ser artista. Tá? É claro, agora o como que isso seria, quais as habilidades para isso, bom, aí seria uma outra conversa. Tá? Mas a consequência para isso bom, seria que o artista agora não é alguém privilegiado, né, que possui certas habilidades que são únicas, né, que o diferenciam dos demais, mas coloca em um patamar superior em termos de cultura e discernimento da realidade. Isso é que é agora o que, vamos dizer assim, distinguiria o artista na contemporaneidade. Tá? Notem que não é mais aquele que tem uma habilidade que ninguém tem. A habilidade ainda é importante, tá? Mas o que distingue agora ele, em termos de artista, é exatamente o modo como ele consegue discernir o mundo à sua volta e explicitar esse mundo através da sua arte. Então não há aquela figura fixa, ele é um artista porque ele tem certas habilidades e só ele tem. Não, agora o artista é alguém, pode ser qualquer um, mas pode ser qualquer um na medida em que o modo como ele percebe o mundo é tal que ele consegue reproduzir isso na sua obra de tal forma que ele consegue chocar as pessoas, questionar conceitos, fazer as pessoas repensarem o mundo. Notem que aqui a figura do artista, de novo, está se aproximando daquela figura crítica, que está envolvida com o seu mundo. Notem, ele não está distante do seu mundo. E cada vez mais a ideia do artista é uma ideia na qual o artista interage e consegue, de alguma forma ou de outra, traduzir esse mundo para as pessoas. Obviamente que se as pessoas entendem isso ou não é outra coisa. É outro problema, né? Como que as pessoas conseguem entender. Bom, eu estou pulando vários trechos aqui. Agora eu vou tentar me concentrar na parte da linguagem. Né? Agora, com relação à ideia, lendo o texto. Né? Agora, com relação à ideia de linguagem e expressão de mundo. Via de regra, a linguagem é considerada um instrumento útil ao ser humano.
O instrumento aqui é entendido como algo que possibilita a comunicação. Esta convicção, longe de estar errada, na verdade condena a linguagem a coadjuvante em um processo que, como será visto, implica, em algo muito mais complexo. O termo mundo normalmente é usado para identificar o que está aí ao redor. Assim, caso fosse pedido para alguém explicar o que é o mundo, essa pessoa diria que o mundo são as montanhas, rios, cidades, a mesa, as pessoas, árvores. Bom, algumas coisas na verdade, isso eu falei, né, na palestra passada. Tá? Mas novamente eu retomo, porque alguns comentários que estão chegando a mim a respeito das questões, até que eu estou colocando nos módulos, parece que não ficou bem claro isso. Tá? Entendam a ideia de mundo do artista como algo que não pode ser dissociada da sua própria arte. Ou seja, o artista, quando produz, independente do que ele produz, mundo já está se explicitando de alguma forma. Né? Seja independente do tipo de arte que ele faz, seja arte para entretenimento, seja arte no sentido questionadora, no sentido crítico, seja arte simplesmente para o deleite dos nossos sentidos. Tá? O mundo está explicitando-se de alguma forma. Tá? O que eu estou salientando aqui é que na contemporaneidade, a ideia da arte como simplesmente deleite dos nossos sentidos, ou arte como me fugiu a outra expressão que eu falei. Bom, enfim, daqui a pouco eu lembro. Tá? O que há na contemporaneidade é a arte como crítica. Tá? Via de regra, é isso que identifica o artista ou é considerado como arte. Tá? Ou seja, o artista não precisa produzir mais pensando se os outros vão gostar ou e coisas do tipo. Tá? Bom, eu devo ter feito aqui, assim, um exemplo que eu gosto, não necessariamente gosto, mas enfim, um exemplo que normalmente para salientar que a arte também é uma forma de linguagem e que ela comunica mundo. Tá? O que tudo isso significa ao final das contas, né? Significa o quê? Que o artista fala através da sua arte. E que isso que se chama vida manifesta-se na e através da sua linguagem. Agora eu vou ler um pouquinho do texto. Né? Todavia, ocorre mais do que isso. Um mundo mostra-se e ganha significado através da obra de arte. Tá? Então, assim, o que nós temos? Além do mundo ser comunicado, ou seja, o nosso mundo ser comunicado através da obra de arte, através da obra de arte é também um espaço através do qual um mundo que está sendo comunicado ganha significado ou ganha sentido. Tá? Como seria possível, e o exemplo que eu dou, né, seria o seguinte, como seria possível, por exemplo, nós dizermos o falso, a mentira, ludibriar, enganar o próximo, através da arte? Como se pode dizer o que o mundo não é através da obra de arte? Eu gostaria de lembrar o exemplo, por exemplo, da obra O Otelo, do Otelo, né, da obra de Shakespeare, que assassina sua amada, esposa, Desdémona, ao ser convencido por Iago que era traído. Ou seja, ele foi convencido de alguma coisa que era mentira. Né? Ou ainda, A Sociedade Totalitária de George Orwell, no seu romance de 1984, onde, pela palavra, todos são manipulados. O que se quer dizer com tudo isso? Ora, algo muito simples, que somente pelo fato do que é identificado pelo termo mundo ganhar significado através e pela linguagem, é que é possível, por exemplo, criar o logro, o engano, dizer o falso, bem como criar e recriar o mundo. Então, o que se tem ao final é que o mundo e linguagem são a mesma coisa e uma só coisa, e como tal, inseparáveis. Ah, é claro que aqui teria algumas considerações deveriam ser feitas a respeito dessa identificação entre mundo e linguagem, que eu não vou fazer, porque é um terreno bem escorregadio, principalmente para a filosofia, e essa ideia de que são inseparáveis. Mas por hora o que eu quero salientar para vocês, e que seria suficiente,
dados objetivos da palestra e da disciplina, seria exatamente vocês entenderem isso, né? De que somente é possível nós criarmos e recriarmos o mundo através da linguagem, de tal forma nós até criarmos o logro, o engano, enganarmos as pessoas, porque é através da linguagem que o mundo ganha significado para nós. Por isso que através da arte também seria possível nós criarmos um mundo novo, recriarmos o mundo, repensarmos o mundo. Seria possível o artista, de certa forma, criar uma atmosfera totalmente nova, né, de tal forma a nos levar a questionar os conceitos ao nosso redor. Tá? Continuando o texto aqui, contudo, né, ainda ficou encoberta uma outra dimensão da linguagem, que é importante, em especial a arte, e que foi revelada pela psicologia, qual seja, nosso corpo também fala. Tá? É bem sabido e conhecido pelos especialistas da psicologia e disciplinas afins que não é preciso pronunciar nenhuma palavra para falar, obviamente. Gestos, olhares, posturas não somente são a ponta de um iceberg, mas também são algo que revelam aquilo que nós somos. É a força desse último é tanta, ou seja, do inconsciente, que se pode até tentar enganar pelas palavras, mas o corpo reagirá com posturas, gestos ou olhares que revelarão intenção. E não somente isso, o modo de vestir, as cores que se gosta, tudo revela quem se é. Independente de como e por que isso ocorre, o importante é salientar que o corpo fala e as palavras que são pronunciadas são apenas uma parte, ou melhor, uma alternativa possível a essa linguagem corporal, ou seja, a comunicação. Assim, se isso for aceito, pode-se dizer, sem ressalvas, que se fala até mesmo em silêncio, fala-se mesmo sem pronunciar nenhuma palavra. Tá? Bom, o que eu quero salientar com tudo isso, de tal forma quase a traumatizar vocês, tá? Desculpa, eu estou sendo repetitivo algumas vezes, mas eu quero, sim, deixar gravado em algum lugar do inconsciente de vocês, mas principalmente não só no inconsciente, mas no consciente, de que a arte é uma forma de linguagem e, enquanto tal, o mundo se revela através dela, de tal forma a possibilitar uma reestruturação do sentido e do significado desse mundo, tá? Reestruturação da qual surgem as próprias possibilidades de nós recriarmos o mundo, enganarmos as pessoas, criarmos falsas imagens, dizermos o verdadeiro ou dizermos o falso. Tá? Ou seja, é através da linguagem que isso ganha sentido para nós. Tá? E a arte é exatamente uma continuidade disso. Tá? A ideia aqui do corpo é mais para reforçar essa ideia. Tá? Reforçar qual ideia? De que nós não precisamos necessariamente de palavras, tá? Para que nós sejamos compreendidos, talvez sim, né? Mas nós não precisamos da palavra falada, desculpe essa expressão, mas nós não precisamos falar, usar o nosso aparelho fonador para dizer o mundo. É possível, sem palavras, também dizermos o mundo. Ou seja, nós usamos uma linguagem também. Tá? Ou seja, mesmo sem linguagem, o mundo mostra-se e ganha significado. Tá? Não é somente pela comunicação que o mundo ganha significado. Nesse sentido, o artista, enquanto alguém que, através da sua obra de arte, expressa o mundo através dos seus sentimentos, emoções, vontades, desejos e sabe-se lá mais o que, ele está fazendo o mundo ganhar significado para nós, sentido para nós. Obviamente que nós sabermos o que o artista está dizendo, bom, aí é outro problema, tá? Um outro problema que talvez, não vou dizer insolúvel, mas um problema um pouquinho mais difícil. Tá? Bom, pessoal, eu sei que a gente começou um pouco atrasado, eu sei que de repente talvez alguns de vocês tenham certos compromissos, tá? Então, só para colocar vocês a par, eu estou pulando alguns trechos aqui, tá? E estou me dirigindo já para a parte final da palestra aqui. O que a gente poderia dizer, então,
com relação a qual a diferença entre mundo e linguagem no final das contas, porque todos concordariam que ao mesmo, seria possível concordar, desculpa, né, de que ao mesmo tempo que mundo ganha significado através da linguagem, né, mundo e linguagem são diferentes. Né? E isso é inquestionável, ou seja, o que eu digo a respeito do mundo não necessariamente também é um mundo. Tá? São as coisas ao nosso redor. Tá? A informação que deve ficar retida disso é que, independente dessa diferença que há e que realmente existe, ou seja, linguagem não são as coisas, se vocês quiserem um termo menos, né? Por favor, digam que sim. Sim? Agora sim, isso, perfeito, bonito, bonito, isso, todos ouvindo. Tá? Então, assim, o que eu estava falando lá do chimpanzé, né, que às vezes aparece na mídia, ou qualquer outro tipo de, né, animal, bicho, sei lá o que vocês possam imaginar, e de repente dão lá um pincel, alguma coisa do tipo, dão um instrumento e dizem que, bom, o que eu vou sustentar é o seguinte, não está fazendo arte. Tá? Ele está simplesmente reproduzindo, talvez mecanicamente, né, algumas habilidades que nós podemos identificar em humanos. O que lhe faltaria, por exemplo, para nós podermos dizer que o que ele está fazendo realmente é arte? Tá? Ora, estaria exatamente faltando esse campo da significação. Ou seja, por mais que sabe lá o que o animalzinho, né, o bichinho está fazendo é bonito e até a gente poderia comparar com alguma obra de algum grande artista, bom, dificilmente alguém poderia provar que o que ele está fazendo é reconstruindo, vamos dizer assim, repensando o mundo à sua volta. Tá? Eu sustentaria o seguinte, que isso é uma característica humana. Ou seja, nós, através da arte, nós fazemos isso. Nós ressignificamos, nós modificamos o sentido que nós atribuímos ao mundo, nós podemos reconstruir a nossa imagem de mundo através da arte. Nós podemos questionar os padrões, questionar os conceitos que nós temos a respeito do mundo, usando a arte como uma forma de linguagem. Tá? Então, assim, eu reservo a ideia, a possibilidade de produzir arte aos humanos. Ou seja, animais, chimpanzés, sabe-se lá que outro bicho eles inventem que possa produzir alguma coisa de arte. Bom, eu acho muito bonitinho tudo isso, mas assim, não é arte. Tá? Ou seja, eles reproduzem mecanicamente alguma coisa que de repente eles foram treinados ou não, fazem alguns movimentos, talvez lá que nós possamos identificar como movimentos artísticos. Ou seja, eles não fazem arte. Tá? Eles fazem arte para talvez para as massas, para o entretenimento do grande público, e coisas do tipo. Ou seja, arte entendida como uma forma através da qual o mundo ganha significado, através do qual nós reconstruímos, refazemos os nossos conceitos, criticamos o mundo à nossa volta. Tá? Isso é característica dos humanos, da linguagem humana. Tá? Bom, se amanhã depois alguém vai provar que os animais também fazem isso, é outra história. Até onde eu sei, isso não é possível. Então eu quero acreditar que isso é uma característica humana, tá? Por enquanto. Tá? Bom, eu vou ler mais alguns trechos aqui do meu texto, tá? Já indo para a parte final, que é a parte que mais técnica e que interessa mais. Tá? Quer dizer, não que interesse mais, mas a parte mais técnica. Tá? Continuando, que é e reforçando algumas coisas que eu falei com relação à ideia de ressignificar o mundo. Tá? A linguagem é mais do que comunicar. Né? Comunicar é entendido nessa ideia de ressignificar o mundo. Tá? Então, assim, o artista, ao mesmo tempo que ele comunica os seus sentimentos, comunica a sua insatisfação da forma como ele produz a sua arte, tá? Mas assim, ele está extrapolando toda essa comunicação, porque junto com isso está uma ressignificação do mundo, ele está questionando conceitos, e isso possibilita nós repensarmos o mundo à nossa volta. Então, além de comunicação, a arte possibilita nós repensarmos o mundo à nossa volta. Isso tem uma dimensão a mais. Tá? É isso que eu estou querendo dizer com o que eu estou lendo aqui. Tá? Lendo agora, né? Por isso pode-se falar sem pronunciar. Não, desculpa, isso que eu já li.
pode-se falar pelas obras que, já que elas expressam alguma espécie de significado ou sentido que é atribuído ao mundo. Se esse significado ou mensagem, como quer alguns, será compreendida tal qual o artista quis, é outra questão. O importante é captar a ideia de que a linguagem trabalha com essa dimensão do sentido do mundo, do significado que o mundo pode ter e vem efetivamente ter para o ser humano. Tá? Então, bem lembrado, tá? Comunicação e sentido, tá? Ou ressignificação, se vocês quiserem. Essa dimensão é dada somente pela linguagem. Tais questões podem ser traduzidas como problemas ligados ao simbólico, à hermenêutica, à compreensão, ao sentido e ao significado. E pode-se concluir que a linguagem fala ao homem sobre o próprio homem. Agora, chega-se a uma questão tão importante quanto essa e que se desdobra dela, qual seja, se a arte é ela mesma linguagem e se enquanto tal comunica mundo ao ser humano. Eu vou tentar aqui dar alguns dados mais técnicos para embasar isso, tá? A semiologia é aqui invocada para dar um suporte teórico a essa perspectiva de que a arte também é linguagem, e, enquanto tal, comunica mundo. A semiologia ou semiótica, tá? A mesma coisa, tá? Como também pode ser identificada, é a ciência dos sistemas de signos. Deriva da palavra grega semion, que significa signo. O signo é entendido como a combinação de um significante, som, e significado, objeto, e que não se restringe somente à linguagem falada ou escrita, mas abrange também os códigos não linguísticos, gestos, roupas, etc. Tá? E sinalizações, ou seja, a semiótica não está restrita ao campo da linguagem. Linguagem aqui, linguagem falada, linguagem oral, tá? Mas abrange o campo maior das manifestações humanas, dos quais a arte é um delas. Né? Saussure e Peirce foram os seus fundadores e estabeleceram pela primeira vez as suas metas. Contudo, será tomada a posição do filósofo Barthes, e que entendia a semiótica em termos gerais como o estudo do significado, ou seja, da atribuição de um significante a um significado. Isso será feito para mostrar de que modo a arte pode ser compreendida como uma forma de linguagem. Lembra-se que não será feita uma avaliação da semiologia de Barthes, tá? Ou Barthes, se vocês quiserem, bem como dos possíveis problemas inerentes a mesmas, os quais não prejudicam a interpretação da arte como linguagem. Do mesmo modo, alerta-se que a afirmação de que a arte também é linguagem não visa reduzir uma à outra de tal forma a imaginarmos que a arte possa ser reduzida à linguística ou o contrário. A associação entre ambas é delimitada pela semântica, pertencente à linguagem, dentro da qual se pode fazer a separação entre o campo intralinguístico e o supralinguístico, que é o importante aqui vocês reterem. Tá? Essas posições baseiam-se nos estudos feitos por Barthes, entre outros, como também nas posições de Dufresne em estética e filosofia. Portanto, assume-se a ideia de que a linguagem é o campo da significação que, segundo Dufresne, pode ser definida da seguinte maneira, tá? Abre aspas, a linguagem que por excelência é o lugar da significação e pode ser definida assim: permite transmitir mensagens por meio de códigos. Mensagens e códigos nela são solidários e de tal modo em igualdade, ou seja, não há código sem uma mensagem. Então, assim, se vocês pensem, se nós pensarmos as obras de arte como sendo portadoras de certos signos, ou representando certos signos, metáforas, o que vocês puderem imaginar, tá? Não haveria signo sem uma mensagem. Ou seja, obviamente que nós sabermos, decifrarmos essas mensagens é outra história, é outro problema relativo à arte. Tá? Mas se nós tornarmos a arte, independente do tipo que seja, composta de signos, tá? Não haveria um signo sem mensagem. Ou seja, não há arte, não haveria um fazer artístico, uma obra artística, um tipo de produção artística dissociado de uma possível mensagem. Isso significaria o quê? Significaria, por mais que um artista pudesse, por exemplo, dizer, analisando a sua obra, que ele não quis passar mensagem nenhuma,
é falso. Tá? Ou seja, ele quer passar uma mensagem, ou seja, não haveria um campo neutro para semiótica, levando aqui um Luciano Barthes, se vocês quiserem, no qual o artista produziria uma obra de arte e essa obra de arte não quer dizer nada a respeito do mundo. Tá? Não representa uma posição, uma ressignificação a respeito do mundo. Produziu, a sua obra já é independente dele. Bem entendido isso. É independente dele no sentido em que, por mais que ele diga que não tem um significado, não tem uma mensagem, é falso, ou seja, não há signo sem mensagem. Obviamente que decifrar isso aí já é outro problema. Tá? Mas essa seria uma consequência da posição do Frame, na verdade. Eu falei Barthes aqui, do Frame, tá? Na obra dele que está citada no livro da disciplina. Ok? Então alguém poderia perguntar, bom, mas quer dizer então que o artista pode até não compreender o que ele fez, não compreender a sua arte? Sim. O artista é um artista, ou seja, ele produz. Então ele pode não ter conhecimento teórico a respeito da própria história da arte, nem da semiótica. E pode ter essa posição, infelizmente, ingênua a respeito do que ele mesmo produz. Tá? Agora explicando esses níveis que é importante vocês entenderem. Né? O nível infralinguístico. Tá? Esse nível infralinguístico é composto por sistemas ainda não significantes, que precisam ser discernidos antes de compreendidos pelo receptor da mensagem. Os códigos e sinais que o constituem informam e não transmitem mensagens, no sentido de que precisam ser compreendidos pelos receptores. Tá?